Oi, gente linda que me acompanha no canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Apareci aqui no canal, fiquei sumida por uns dias, não postei vídeo faz alguns dias porque eu estava doente, tá bom? Mas agora os vídeos vão voltar com todo vapor aqui no canal, então já se inscreva no canal, compartilha, curta os últimos vídeos porque os próximos vai ser mais top ainda, beleza? Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no Insta, então por isso que é importante vocês me seguirem lá, porque lá eu sempre tô colocando caixinha de perguntas, enquetes, que assim vocês conseguem participar do vídeo juntinho comigo, tá bom? Então me segue lá, é Gabriele P. Barbosa, vou deixar passando aqui pra vocês, e o meu Insta é bem legal, tenho certeza que quem for me acompanhar por lá vai gostar, tá bom? Eu separei aqui as perguntas que me enviaram, ó. Tem bastante pergunta e eu fiquei muito feliz com todas as perguntas que vocês me mandaram lá. Fiquei muito feliz mesmo. Eu tenho as seguidoras mais lindas e maravilhosas do mundo, porque elas me apoiam e elas querem ver eu crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Então, muito obrigada a cada uma que mandou a perguntinha pra mim. Sabe que vocês são muito especial na minha vida e eu vou responder tudinho pra vocês, tá bom? Agora, sem enrolações, bora pro vídeo. Bora lá para as perguntinhas, porque estão top, hein? Vocês arrasam. Vou olhar aqui no celular, tá bom? Que eu tô pegando aqui do Insta. E a primeira pergunta quem me mandou foi a Julie30, e ela me perguntou: como está sendo trabalhar fora? Como a nenê fica? Um beijo, minha linda, muito obrigada pela sua pergunta. Então, tá sendo uma experiência totalmente diferente, porque quando eu casei, eu tinha 17 anos, então eu tinha recém saído do ensino médio. Até então eu não tinha ainda trabalhado fora com carteira registrada, já tinha feito alguns bicos por fora mesmo, em algumas lojas, por temporada, entregando revistinha no semáforo, de empresas e tudo mais, mas nada registrado. Esse é meu primeiro emprego registrado. Como eu nunca tinha trabalhado assim mesmo, todos os dias, tá sendo uma experiência totalmente diferente, porque eu estava acostumada a ficar em casa, né? No primeiro aninho de vida da Mel, eu fiquei em casa com ela, e agora ter que sair todos os dias para trabalhar tá sendo totalmente diferente. Eu estou gostando, né? É corrido, é puxado, é cansativo, mas estou gostando da experiência. E eu vou ficar na empresa até agosto, daí agosto já vai vencer o meu contrato, tá bom? Então, e ela também fica com a avó. Ela perguntou com quem que a nenê fica. Ela fica com a avó dela no momento não está trabalhando, então ela fica com a vovó em casa. E agora em março ele tá de férias, então ela fica com os dois, tá bom? Eu trabalho só 6 horas por dia, eu trabalho das 8 da manhã às 2h15 da tarde. Então quando dá umas 3h30 da tarde eu já tô em casa. E é bom, porque daí eu não fico tanto tempo fora de casa e eu consigo ficar mais tempo com ela, tá? Muito obrigada pela sua pergunta. A Amanda Mikos, eu não sei como que se pronuncia, ela me perguntou: como tá sendo para você conciliar trabalho com a maternidade, a casa e ainda tirar um tempo para você? Então, a gente vai seguindo o baile, né? Conciliar o trabalho com a maternidade tá sendo fácil até, porque eu confio muito em deixar minha filha com a minha sogra, né? Quem sabe, vocês sabem que vós cuidam igual mãe, então pra mim é um ponto positivo, eu consigo ir trabalhar assim um pouco mais sossegada. Eu trabalho, quando eu chego eu dou banho, eu dou comidinha, as coisas que faltam fazer com ela, então tá dando pra conciliar no momento, tá bom? Graças a Deus. A casa também a gente vai mantendo, né, durante a semana. E daí vai limpando conforme dá também, tá? E tirar um tempo pra mim. Então, eu consigo fazer hidratação, máscara no rosto, essas coisas no fim de semana, tá? Então, durante a semana eu só lavo o cabelo normal, só passo um creme, só hidrato a pele. E daí no fim de semana que sobra um tempinho eu vou lá e cuido de mim, tá? Graças a Deus que a Melanie, ela ainda tem a sonequinha da tarde. Então, ela já acorda tarde, ela acorda em torno de umas 10h30 da manhã e ela dorme ainda de tarde. Tipo, umas 2 horas ela dorme durante a tarde. Então, eu consigo fazer as coisas normalmente, tá, gente? É super de boa.
Muito obrigada pela sua pergunta, minha linda. A Laura Lourenço, um beijo, minha linda. Ela perguntou: como você está lidando com a quarentena? Então, no começo, eu vou dizer a verdade pra vocês, foi bem difícil, a gente fica em choque. Eu acho que todo mundo, né, passou em um choque, assim, falou: meu Deus, e agora? Tem aquele sentimento de que nunca mais vai acabar, né? Eu acho que todo mundo tem esse sentimento, mas eu creio que logo, logo tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. A vacina já tá aí, então a gente só tem que esperar chegar ali para todo mundo conseguir tomar a vacina, as 2 doses, né? E fazer com que a vida, sei lá, ande, né, gente? Não tem como a gente também parar e falar bem assim: ah, vou esperar a pandemia pra, sei lá, correr atrás do que eu quero, fazer o que eu quero. Claro que você não vai sair na rua, né, com aglomeração para pegar o vírus e tudo mais. Mas você consegue, né, tá fazendo as coisas por casa, ou se você precisar sair, usar máscara, usar bastante álcool em gel. Então, essas coisas. Em relação à maternidade, tá um pouco difícil. Todas as crianças estão sendo um pouco atrasadas, né? Porque a Melanie, ela estava indo para creche. Então, ela se desenvolveu, na época que ela estava indo, né? Ainda não tinha pandemia. Então, ela estava se desenvolvendo muito massa, assim, muito incrível. E depois que começou a pandemia, que ela não foi mais, que ela tá em casa, tá mais difícil, assim, o desenvolvimento, né? E eu vejo que não é só com ela, eu vejo outras crianças que a gente conhece que também tá acontecendo a mesma coisa, que tem relatos, né? Mas acontece, né, gente? Fazer o quê? A gente tenta distrair a mente dela, brincar, fazer coisas diferentes e até isso passar, né? E se Deus quiser, tomara que passe rápido. Muito obrigada pela sua pergunta. E ela também me fez outra pergunta: quais são os seus planos para o futuro? Então, eu ainda não penso muito no futuro. Claro, né? Eu penso em ter minha casa própria, ter meu carro, ser bem-sucedida, mas são coisas que vão acontecendo assim, durante o tempo, né? Não é assim do dia pra noite. Então, esses são os meus, assim, maiores planos pro futuro. Mas eu penso muito em crescer aqui no canal, tá bom? Então, por isso que é importante vocês me acompanharem por aqui, curtir, compartilhar os meus vídeos, pra gente crescer cada vez mais aqui e eu ser mais reconhecida, tá bom? E é isso, eu acho. Viajar bastante. Eu e meu marido adoram viajar. Então, eu quero muito que esse vírus, né, acabe logo de vez. Porque daí assim a gente consegue viajar junto com a Nenê. E eu gosto muito e tomara que dê logo, né? E ela também fez mais perguntas. Nossa, ela recheou aqui as caixinhas de pergunta. Muito obrigada, minha linda. Ela também perguntou: se você tiver outro filho ou filha, qual seria o nome? Então, a gente ainda não sabe. Eu e meu marido somos muito indecisos. A gente tem época que a gente quer ter outro filho, tem época que a gente não quer ter mais. Então, são coisas que a gente ainda não pensa, tá? A gente não gosta de nome muito comum, a gente gosta de nome diferente, né? Porque vocês sabem, o nome da minha filha é Melanie, então já não é um nome muito comum. E é uma coisa assim que só se eu engravidaria de novo, aí a gente pensaria, sabe? Não é uma coisa que a gente pensa assim muito no momento. E ela também fez a última perguntinha dela. E ela perguntou: manda dicas para as cacheadas. Observação: seu cabelo é muito bonito. Muito obrigada, minha linda. Dicas: ter uma boa finalização. Eu fiz aqui, ó, uma hidratação que ela mesma, essa que me mandou perguntinha, Laura, ela colocou lá no Insta dela que ela tinha feito uma hidratação bem legal. Acompanhem ela lá também. E eu fiz, ó. Então, uma boa dica que eu dou para as cacheadas: mantenham o cabelo de vocês hidratados e quando vocês forem pentear, finalizem ele bem bonitinho com creme, que eu tenho certeza que o cabelo de vocês vai ficar lindo e maravilhoso. Muito obrigada, minha linda, por todas essas perguntas, eu amei, tá bom? E vamos para a próxima pergunta. A Joyciane, muito obrigada pela pergunta.
ela perguntou: como foi a fase da amamentação com a Mel? Então, a amamentação é polêmica, né? É polêmica esse assunto, porque tem mães que não se preparam durante a gestação e consegue super bem amamentar a criança. Já tem grávidas e mulheres que se prepara durante a gestação inteira e chega na hora de amamentar e não consegue. No meu caso, eu me preparei algumas vezes, usei pomadinha nos seios, né, pra não rachar e tudo mais, mas aconteceu que a Mel não teve a pega certa, sabe? E foi difícil, sangrou no começo, ela teve época que mamava até sangue, dava muita dó, e eu sentia muita dor também, eu tinha que fazer banho de sol, tipo ir no sol e tomar sol nos seios pra secar ali, né? Eu tive bastante problema, e por causa disso, eu também não tive muito leite, apesar de eu tenho bastante seios, mas eu não tive leite. Então, não achem porque vocês têm bastante seios que vocês vão ter bastante leite. Porque eu conheço bastante mulheres que tinham seios pequenos e teve bastante leite e conseguiu amamentar a criança. Então, não tem nada a ver o tamanho de seios, tá? E como eu tenho bastante seios, eu não tinha muito leite. Então, quando deu 2 meses, ela não quis mais o peito. Ela brigava, ela chorava, e ela, tipo, empurrava e ela não queria mais. Foi bem difícil mesmo. Mas eu fui no meu limite, assim, no que eu consegui, até onde eu consegui, né? E foi isso. Até hoje ela mama na mamadeira, tá? E eu não me sinto menos mãe por não ter conseguido amamentar por mais tempo. E acontece, né, gente? Fazer o quê? Mas pra mim foi bem difícil, bem complicado. E se um dia eu engravidar de novo, eu acho que o que eu mais vou temer, assim, na gestação e na maternidade vai ser a amamentação. Com certeza. Muito obrigada pela perguntinha. Vamos ver outra perguntinha. A Yuna Goto, a Maria. Muito obrigada, amiga, pela sua pergunta. E ela perguntou: como você se vê em 10 anos? Meu Deus, igual eu falei pra vocês, eu não penso muito no futuro, assim, porque a gente não tem como planejar o futuro da gente, né? As coisas acontecem, às vezes sai do nosso alcance, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então eu não gosto muito de pensar bem lá no futuro. Mas se for pra pensar, eu penso em estar formada em alguma faculdade, ter minha casa própria, ter meu carro, ter viajado bastante. Sei lá, gente. É isso que, assim, vem na minha mente por agora, sabe? E é isso. Muito obrigada pela sua pergunta. A Rafaela Rodrigues. Um beijo, minha linda. Ela tem canal aqui no YouTube também. Ela me mandou 2 perguntinhas. Ela perguntou: amiga, qual a parte mais difícil de ser mãe? Então, pra mim não tem a parte mais difícil, porque ninguém nasce, nenhuma mulher nasce já sabendo ser mãe. Tudo é aprendizado, tudo é sabedoria, tudo é evolução. Então, assim, não é que é difícil, mas são coisas que a gente vai aprendendo durante o tempo, tá? Mas se fosse pra escolher alguma coisa, eu acho que a parte mais difícil de ser mãe, da maternidade, é quando está saindo os dentinhos da criança. Porque a criança sofre muito, gente, muito mesmo. E eu imagino a dor que eles devem sentir, né, na boquinha, porque tá rasgando ali, né? É uma coisa que eles nunca tiveram. Então, eu imagino que deve ser bem difícil. E as vacinas também, né? Teve casos da Mel tomar vacina e ficar muito ruinzinha, não conseguir pegar ela no colo, não conseguir dar banho, não querer mamar. É bem difícil mesmo. Febre, meu Deus do céu. São coisas assim que a gente passa, né? Hoje em dia a gente, tipo, até dá risada, fala, nossa, a gente sofreu bastante naquela época. Mas só quem passa sabe como que é difícil. Mas se fosse para escolher, seria isso, os dentinhos e as vacinas. O resto é aprendizado e são coisas, assim, bem gostosas e que tem que aproveitar muito nessa parte, assim, da maternidade, tá? E ela também fez a última perguntinha dela. Tem quanto tempo junto com o seu marido? Então, a gente tá junto desde 2017. 18, 19, 20, 21.
São 4 anos juntos já, tá bom? 2 anos de casados e 4 anos juntos. Já tem bastante tempo. Muito obrigada, lindona, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. A Le Ferreira. Muito obrigada. Ela é prima do meu marido e ela me mandou perguntinha também. Ela perguntou: qual o seu maior sonho e ambição para a sua vida? Beijo. Beijo. Meu maior sonho é viajar. Já falei aqui, né, na perguntinha passada, mas meu maior sonho é viajar bastante, ter minha casa e ter meu carro, tá bom? O resto a gente vai lutando, vai batalhando e conseguimos com o nosso suor. Então, assim, se for para escolher, né, ser bem-sucedida, viajar bastante, ter minha casa e ter meu carro. Eu acho que esse é o meu maior sonho do momento. A Morgana, ela também me fez perguntinhas, várias perguntinhas, então vamos responder. Você tem vontade de fazer alguma faculdade? Se sim, qual? Então, se for para só conhecimento, para job, essas coisas, eu tenho vontade de fazer música, tá bom? Para quem não sabe, eu toco flauta doce, toco um pouquinho de violão e agora, no momento, eu estou fazendo aula de canto. Eu sempre gostei de música. Quando eu morava no norte do Paraná, quando eu era criança, eu participava de um projeto e nesse projeto tinha aula de música, tinha aula de flauta, aula de violão. Então, desde essa época, eu sou apaixonada por música. Então, se fosse para escolher uma coisa assim mais para diversão, para conhecimento, seria a música. Mas se for alguma coisa para exercer, eu pretendo fazer publicidade e propaganda, tá bom? Porque eu acho que é uma coisa que tem a ver aqui comigo, com o que eu gosto, com o canal, redes sociais. Então, eu acho que é a faculdade que chega mais perto é publicidade e propaganda, tá bom? Então, eu penso sim, meu marido tá fazendo faculdade no momento, então no momento eu não consigo fazer e também não está nos meus planos. Mas daqui 5 anos, por aí, se eu ainda tiver vontade, com certeza eu vou fazer, tá bom? Ela fez alguma outra pergunta. Tem algum tipo de toque? Então, um tipo de toque eu acho que não, mas eu gosto das coisas bem organizadas. Eu não consigo ficar em lugares com coisas desorganizadas, tá? Eu fico, ai meu Deus do céu, não consigo. E mexer no cabelo, mas eu acho que todo mundo tem essa mania, né? De mexer no cabelo, na hora que tá conversando. Eu gosto de muito fazer assim com a mão também. Então eu acho que é isso, mas não tem uma coisa assim, nossa, meu Deus, eu tenho muito toque nisso. Eu acho que não. Ela fez mais uma pergunta. Tem algum animal de estimação? Então, tem 2 cachorros aqui em casa, que é a Atena e o Zequinha. Na verdade, eles são do meu marido, tá? Mas tenho sim 2 cachorros. E ela também fez a minha última perguntinha. Qual foi o maior mico que você já passou na sua vida? Meu Deus do céu. Deixa eu pensar. Tem vários micos, vários micos. Mas, assim, eu acho que um dos maiores micos que eu já passei na rua foi, tipo assim, tá andando no centro e tropeçar e, tipo, quase cair na frente de todo mundo, sabe? E sempre acontece isso, eu sou uma pessoa muito distraída, eu não olho aonde que eu ando. Então, acho que é por isso que acontece as coisas comigo. E outra coisa que acontece comigo, tem o meu marido pra provar. Em todos os lugares que eu vou pra comer, restaurante, lanchonete, qualquer lugar que eu for pra comer, eu sempre derrubo comida na minha roupa e sempre saio toda suja do lugar. Assim, sair acontece isso, entendeu? Então, se eu estiver no shopping, a última coisa que eu tenho que fazer no shopping quando eu vou é comer, porque daí se eu me sujar, eu já tô indo pra casa, porque se eu chegar lá e já comer e eu derrubar comida na minha roupa, eu vou ter que ficar toda suja o passeio todo, entendeu? Então, eu sou muito desastrada, gente, muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada, minha linda, pelas suas perguntinhas. Ela é uma seguidora fiel, ela é uma inscrita fiel aqui no canal. Ela sempre tá comentando, sempre tá acompanhando os meus vídeos aqui. Então, muito, muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? A Andriele, um beijo, minha linda. Muito obrigada por fazer perguntinha. E ela perguntou, pra você, qual a parte mais difícil da maternidade? Então, eu já respondi pra você ali, né? Eu não acho nenhuma parte difícil, mas se fosse pra escolher, eu acho que seria os dentinhos e as vacinas. Eu acho que foi o que mais pesou pra mim, assim. O resto é aprendizado
e a gente vai se acostumando, né? E ela também me fez uma outra pergunta. Conta pra gente mais sobre o seu parto e o pós-parto. Gente, eu já contei aqui no canal. O primeiro, acho que é um dos primeiros vídeos do canal. Só vocês entrar aqui no meu canal e descer lá embaixo que eu conto sobre o meu puerpério, o meu pós-parto, tudinho pra vocês como que foi. Mas resumidamente, tá? Eu tive pré-eclâmpsia com 36 semanas, com 8 meses. Então eu tive um parto prematuro. Eu tive bastante pressão alta, muito inchaço, muita retenção de líquido. E por ser cesárea, a minha recuperação não foi muito fácil, sentia muitas dores. E depois que a Mel nasceu, eu continuei por um tempo com a pressão alta. Então eu sempre tive que ficar acompanhando, sabe? E daí já tive pré-eclâmpsia, daí foi cesariana. E aí teve o problema com a amamentação. Então foi assim um pouco difícil. Eu chorava bastante no puerpério. Acho que a maioria das mamães choram no puerpério porque não é fácil. Mas assim, se fosse pra passar tudo de novo por ela, eu passaria com certeza e sem pensar duas vezes, tá bom? Muito obrigada pelas suas perguntas. A Raíssa, que é minha amiga também, muito obrigada, minha linda, pela pergunta. E ela perguntou: amiga, qual a sensação de quando sentiu a Mel mexendo pela primeira vez? Gente, foi a melhor sensação do mundo, do mundo, do mundo. Só quem passa por uma gestação sabe qual é o sentimento de sentir uma pessoinha se mexendo dentro de você. São várias emoções e é muito, 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 muito bom. É inesquecível. E se vocês entrar... Gente, se vocês estiverem escutando barulho, é o cachorro latindo, tá bom? Mas se vocês forem lá no meu Insta, lá eu tenho um destaque escrito Mel. E daí lá eu tenho, né, uns stories da minha barriguinha, dela mexendo. E era uma sensação única. E eu lembro como se fosse hoje. A Jade Domingues, ela me fez também algumas perguntinhas. Ela me perguntou: um lugar do Brasil que quer muito visitar. Pode ser 2 lugares? Um lugar que a gente quer ir muito, muito, muito é pra Jeri, tá bom? É lá no Nordeste. Na verdade, a gente queria ter passado a nossa lua de mel lá, mas a gente não conseguiu, então a gente pretende ir pra lá, tá bom? E um lugar aqui no Sul, né? É onde que eu moro, no Rio Grande do Sul, em Gramado. A gente tem muita, muita vontade de conhecer também. Então, se fosse pra escolher, eu escolheria a Jeri e Gramado, tá bom? E ela também me perguntou: como tá sendo a experiência com o Mirena? Então, agora em agosto já vai fazer 1 ano que eu estou com Mirena. Até agora tá super ok. Tá acontecendo ainda de vez em quando, dá alguns escapes de menstruação, né? Na verdade, sangramento, não é bem uma menstruação. Fica 1, 2 dias de escape ali. Mas eu fui no médico e ele falou que é super normal acontecer isso, tá bom? Em questão de efeitos colaterais, eu não estou tendo muitos efeitos colaterais, mas quando tem esses tipos de escapes, eu fico com um pouco de dor de cabeça, mas eu acho que é normal, né? Porque daí meu corpo tá querendo menstruar e o Mirena não deixa, então fica um pouquinho de dor de cabeça. Mas tá sendo uma experiência ótima, muito melhor do que a pílula anticoncepcional. E ela também me fez a última perguntinha, ela perguntou: qual a sua comida favorita? Um beijo, minha linda, muito obrigada pelas suas perguntinhas. E a minha comida favorita é macarrão, macarronada. Eu amo muito, 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 muito. Então, se fosse para escolher uma comida, seria macarrão. A Thaís Andrade também me fez 2 perguntinhas. Muito obrigada pelas suas perguntas. E ela perguntou: pretende ter mais filhos? Com quantos anos? Assim... A gente tem hora que quer e tem hora que não quer. Mas a gente mais quer do que não quer, entendeu? Então, sim, a gente quer ter mais filhos. E quando eu tiver... Sim, se acontecer um acidente, né, gente? Que nem eu falo uma idade e às vezes acabo engravidando antes. Pode acontecer, né, sei lá, de acabar engravidando. É raro engravidar com Mirena, mas se acabar acontecendo, aconteceu. Mas se fosse pra escolher... eu pretendo ter mais um filho com uns 24, 25 anos, tá bom? Agora eu vou fazer 20, então daqui uns 5 anos. E ela me fez mais uma pergunta. Você, sendo uma mulher casada, que conselho você daria pra quem quer casar?
Então, o conselho que eu daria, pesquisa muito, 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 muito. Se você for fazer festa, né, claro, pesquisa muito os valores, porque não vai na primeira que vocês forem. Se vocês forem fazer festa de casamento, convide realmente as pessoas que vocês acham que é importante na vida de vocês e que realmente se importam com vocês. Porque eu não tive uma experiência muito boa, deixei de convidar pessoas no meu casamento, para convidar outras e pessoas não foram no meu casamento, e a gente paga por pessoa, né, na maioria das vezes. Então eu fiquei um pouco decepcionada com algumas pessoas. Então, assim, se fosse para dar conselho, chame realmente familiares, pessoas que vocês têm mais contato e que vocês vão ver fotos e vídeos e vocês não vão se arrepender depois, tá bom? Em questão de vida de casada, sempre tentam dialogar. No começo do casamento, eu e meu marido, a gente, assim, se bicava um pouco porque a gente não tinha muito diálogo, sabe? Agora a gente tá aprendendo a conversar mais, a dialogar mais quando tem algum tipo de atrito. Então eu aconselho vocês sempre a conversar, nunca dormir brigado, porque não faz bem, tá, gente? Eu falo isso por experiência própria. A gente discutia bastante no começo do casamento, e todo começo do casamento é assim, todo casal discute. Então, se fosse para dar um conselho, conversem, porque é muito importante e essencial, tá bom? Vamos para a última perguntinha do canal, que eu vou mandar um beijo agora pra Vilane, pra Amanda, tá bom? Muito obrigada pela sua perguntinha. E ela perguntou, com quantos anos pretende colocar a Mel na escolinha? Então, a Mel começou a ir pra creche com 7 meses de idade. A gente já colocou ela, mais por desenvolvimento e também porque eu estava procurando serviço na época. Então, assim, se fosse pra falar a verdade, ela já tá matriculada na creche desde os 7 meses, mas daí ela só foi um mês pra creche, aí começou a pandemia, no caso, né? Mas quando voltar, com certeza ela vai ir. Então, depende de quando a pandemia acabar, tá bom? Ai, gente, muito obrigada pela perguntinha de vocês. Meu coração ficou quentinho, cheio de alegria, porque teve várias perguntinhas super legais, super importantes. Então, eu fiquei muito, 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 muito feliz, tá? Se inscreva no canal, comenta, compartilha muito aqui esse vídeo com as suas amigas para acompanhar e se elas quiserem tirar alguma dúvida sobre maternidade ou vida de casada, tá bom? Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo. Tchau!